Olá, bom dia. Sou João de Oliveira, agrônomo, mestre em desenvolvimento rural, falando para vocês sobre a importância de ter um lugar para se desestressar dentro de casa. Na semana passada publiquei para vocês dados estatísticos que inclusive eu gostaria de me corrigir. Os estudos foram feitos pela Universidade Federal de Porto Alegre, a URGS, tá? De maio a julho no ano passado. Que eu contei para vocês que a nível mundial o aumento do estresse foi de 30%, sendo que no Brasil foi 80% o aumento do estresse. E eu falava sobre o manejo do estresse. Existem muitas técnicas para se manejar o estresse e se ter uma atividade que nos reconforte, que nos ajude a ter um relaxamento, como é, por exemplo, cultivar plantas dentro de casa. E então eu foquei numa ideia que seria um metro quadrado. Qual seria o metro quadrado mais feliz da sua casa? Que seria um lugar onde você vai colocar um canteirinho, tá? Um vaso com plantas, e você vai cultivar algo que vai te trazer um benefício, que pode ser uma erva medicinal, pode ser para um chá, pode ser algo que você use como salada, ou então sirva para enfeitar a casa. Ou inclusive, se você pode ter flor de corte, você pode ter um vaso. E o fato de você ter uma atividade assim vai fazer, é uma alternativa para o manejo do estresse. Existem muitas coisas que você pode fazer para manejar o estresse, inúmeras, né? Como é a meditação, como é fazer exercício, como é caminhar, como é fazer esporte, fazer um passeio, viajar, atividades muitas, né? Então eu tenho aqui onde eu moro uma casa com um jardim, tá? Na parte de trás da casa, e tem uma parreira. Há pouco a gente podou ela. E pois, como vocês podem ver, já tem muita brotação. Essa aqui já tem brotação. Todas a gente fez a poda, já tem brotação na parreira. Temos brotos, portanto houve um efeito positivo. E também plantamos 3 pés de parreiras. Aqui temos um que plantamos há pouco e também já teve uma resposta. Tem aqui um broto, inclusive com um pequeno cachinho. Um cachinho pequenininho ali aqui perto. Então, são muitas as atividades que a gente pode realizar para a redução do estresse. Tem uma que eu gosto muito, que é o mexer com terra. Então, quando a gente organiza um espaço, que se você não tem um espaço assim como esse, você tem menos ou você tem mais, importante é você fazer um planejamento, né? Pensar bem o que você vai realizar ali para você ter um efeito adequado. Por exemplo, nesse momento está começando a primavera aqui no hemisfério sul, né, no dia de hoje. Ontem foi o dia da árvore, né? Então, a árvore, justamente, plantar uma árvore, ver ela crescer, ver ela se desenvolver, é algo que nos traz uma certa gratidão. Nos sentimos bem, reconfortados por fazer algo que nos produz um efeito positivo, um efeito saudável. Eu gosto muito também do exemplo de você fazer trabalho com terra, com areia, com humus. Você mexe entre os dedos assim para fazer a mistura. Como já mostrei no vídeo anterior, são 3 elementos. Você mistura humus, né, o composto orgânico, com um pouco de terra também e areia, tá? Você faz essa mistura de 3 coisas: areia, humus e terra. E aí você tem esse meio, e é nesse meio que você faz o meio para o desenvolvimento natural das raízes da planta que você pensou, organizou para fazer. Então,
Veja, estive há poucos dias com amigos, parentes, e as pessoas me perguntam, né? Como assim? Como assim o desestresse? Eu fiz assim, se você tem dentro de casa plantas, um canteirinho, e se você realiza uma atividade, essa atividade te ajuda a mudar o foco de outras coisas. E justamente parentes me disseram, olha, pois tu sabe que eu faço isso automaticamente, eu chego lá, já começo a cuidar das minhas plantinhas e eu já me sinto melhor. Então, esse é um efeito positivo da redução do estresse usando plantas dentro de casa. Tá? Então, o convite que eu faço para você é esse: você organize as plantas que você quer, pense, depende da região onde você mora, pense o que tu vai plantar lá, vai organizar, e o espaço no qual você vai colocar, se essa planta precisa de sol ou precisa de sombra. Nesse momento aqui é meio-dia, por exemplo, do começo de primavera, aqui no sul, aqui em Cruz Alta, a temperatura tá baixa, entrou uma frente fria, aí derrubou a temperatura, hoje de manhã estava 10 graus ou menos. Então, tudo depende do lugar do Brasil, do planeta em que você se encontre. Para isso é bem bom fazer uma pesquisa, tá? E que eu vou falar no futuro, eu vou dar algumas dicas sobre que plantas usar nesta parte nessas coordenadas, né, do hemisfério sul. Então, desejo para você uma excelente semana, medite sobre isso, um abraço, sucesso!